Ative o sininho, né, para você ter essas notificações dos nossos vídeos, ok? Ok. Jesus Cristo, tá difícil hoje, a língua tá travando, vou tomar um uísque. É nada, nem bebo se beber. Fala aí, barbeiros e barbeiras de todo o planeta, Figarodu na voz aqui. Hoje, pessoal, vim passar para vocês uma técnica super joia, super bacana mesmo, low fade, ok? Mas antes da gente continuar, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, tá bom? Ativa o sininho aí para você receber sempre um conteúdo muito bacana e específico só para você, beleza? Pessoal, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre corte, vamos falar sobre o fade e suas variações. Um dos fades de hoje que a gente vai apresentar para você, unicamente, exclusivamente para você, barbeiro e barbeira, é o low fade. Lembrando que o fade ele tem várias variações, ele tem diversos tipos de fade, diversos tipos de técnica. Eu vou estar passando para vocês uma técnica que eu utilizo muito e que está dando muito certo para mim, ok? Tô com o meu modelo aqui, o Felipe, né? Conhecido como Felipinho na quebrada, lá as menininhas adoram ele. Enfim, o Felipe é um dos modelos que eu gosto muito de fazer esse tipo de corte, por quê? É um cabelo mais escuro, é um cabelo que até o formato da cabeça dele aceita melhor esse tipo de low, de fade na verdade, né? Para quem não sabe, fade significa transição, tá pessoal? Fade, a palavra fade significa transição, do claro para o escuro, do escuro para o claro, do alto para o baixo, do baixo para o alto. Então no caso a gente vai começar uma linha mais clara e a gente vai graduando essa linha até em cima. O que vai ser determinante para você identificar que esse corte é um low fade? A linha mais clara. O ponto mais claro, ele vai sair aqui no máximo de um dedo, aproximadamente 1 centímetro. Desse 1 centímetro mais claro, eu vou passando para a parte mais acinzentada e depois eu termino na parte mais escura. É como se nós trabalhássemos com cor branco, cinza e preto, ok? Tá dando para entender mais ou menos? Então se você tiver essas três cores, esses três passos no seu corte, você tem um fade bem executado. Então no caso, pessoal, se você tiver só o branco e o preto, vai estar faltando o cinza. Às vezes eu vejo fades aí que tem só o branco e o cinza, e o preto é toda só essa coroa da cabeça, então não tem uma linha de conexão. O fade, principalmente o low fade, ele tem que ter uma conexão nas duas laterais, na parte da coroa aqui também. Então a gente usa alguns pontos, algumas linhas que vão nos dar um resultado mais satisfatório, beleza? No decorrer do tempo a gente vai falando e eu vou mostrando para vocês alguns pontos que são determinantes para que você não erre esse tipo de corte. O que é legal você tá fazendo primeiro? Uma boa preparação nesse cabelo. Então eu vou preparar esse cabelo, eu vou molhar, eu vou fazer um alinhamento, dar uma escovada, fazer alguns pontos e perímetros, que é a parte do alinhamento de perfil também. Eu gosto de marcar sempre, no caso do low, tá pessoal? Não é em todos os cortes que eu faço isso, às vezes eu começo já o corte ou por cima, ou pelas laterais, ou por trás, enfim. No decorrer dos vídeos vocês vão ver várias técnicas e você vai escolher a que se identifica mais com o seu tipo de trabalho, beleza? Fica ligadinho aí, não sai daí não, hein? Ó, eu vou umedecer esse cabelo, tá? Praticamente toda a região aqui da parte do topo. Os laterais não são tão precisas na linha de baixo, mas aqui na linha das arestas a gente trabalha aqui com um pouco dessa questão de você estar umidificando esses cabelos, tá bom? Vou utilizar para me auxiliar tanto no penteado quanto na hora de fazer um corte, fazer uma linha de marcação ou uma linha de divisão. Novamente aqui o grooming extremamente importante, tá pessoal? Para você estar fazendo este penteado, para que esse cabelo fique com o efeito memória legal, para que você não se perca, tá bom? Não é necessário muito. Um grooming desse aqui, você, acredito eu que você faz mais de 50 cabelos facilmente. É claro, utilizando da maneira correta. Vou passar aqui o grooming também nas arestas, ó, tá vendo? Não é só aqui no topo, nas arestas também. E aí eu venho, espalho com um pente. Tá ok? Pessoal, dicas importantes aqui. O que eu faço nessa preparação desse cabelo? O que eu faço? Eu tenho que ver se essa finalização, eu já tenho que ver além. Eu tenho que olhar para esse cabelo e já ver ele pronto. Então eu tenho que saber se o meu cliente ele vai querer um cabelo jogado para as laterais ou se ele vai querer mais um cabelo no estilo pompador, com as duas paredes e tamanhos iguais.
Se ele quer um penteado mais um slick side, que seria esse penteado na parte lateral, eu já vou determinar já o corte já para essa lateral. Então toda a conexão eu vou estar jogando para essa lateral aqui. Tem que saber também se esse cliente ele vai querer um razor, ou se a linha que se permite de divisão dele, além de ser um razor, pode ser também um comb over. E qual a diferença? Isso é importante, tá, pessoal? Que você vai destinar o que é um comb over e um razor. E aí eu vou pedir pro meu mágico das lentes aqui, o Media Man, pegar para vocês esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma linha de divisão onde eu já estabeleci. É uma linha de divisão que eu já estabeleci. Por que eu estabeleci nessa região e não nessa conexão aqui, ó, junto ao perfil, né? Eu poderia puxar essa linha aqui, ó, fazer o meu razor aqui, ou um pouco mais acima aqui, ó, sair numa linha totalmente reta, ó, tá vendo? Se eu fizesse isso aqui, ó, com uma linha totalmente reta, eu teria um razor part, tá bom? Eu teria uma linha de divisão em razor. O meu cliente, assim como muitos clientes que vocês vão ver por aí na barbearia de vocês, o Felipe, ele tem um redemoinho bem nessa frontal aqui, ó. Sem falar no redemoinho, ele também tem uma cicatriz de nascença aqui, ó, que já deu uma mudança no crescimento desse cabelo dele. Então, por conta disso, esse cabelo que tava aqui, ó, ele não fica para lá. Ele não fica de maneira alguma, ele sempre vem caindo para cá. Então, essa parte do comb over, o próprio cabelo vai dar essa divisão para você. Quando você vê que a linha vai sair daqui, ó, às vezes sai do meio mesmo, ó, do centro, ó. Tá? Às vezes sai do centro, às vezes sai um pouquinho mais para o lado. Mas é uma linha que ela começa da frente e vai para os lados, ok? Então, pessoal, quando eu tenho uma linha de divisão que ela sai daqui da frente, né? E ela faz essa linha curva, ela não faz uma linha reta, nós identificamos ela como um comb over, tá? Seria um penteado para lateral, seria uma divisão lateral, mas com essa linha em curva, não é uma linha reta. Então a linha reta seria um razor, tá? Um razor part, e uma linha curva seria um clipper over comb, beleza? Então quando chegar um cliente lá na sua barbearia e ele tiver ou essa linha de divisão já feita naturalmente, você pode refazê-la sem problema nenhum, sem medo, porque às vezes você fica com medo porque é uma linha que sai na parte frontal. Mas pode fazer que ao terminar do corte, você vai ver que esse corte vai estar mais harmônico, vai estar mais combinando até com o rosto, até mesmo com o estilo do seu cliente, ok? O que eu faço aqui, ó? Eu determino essa linha e aí eu não faço só a divisão como eu já marco. Eu venho com a minha máquina de acabamento e faço a marcação. Mas você vai fazer a marcação sem cortar? Isso mesmo. Eu já vou deixar preparado a linha. Então, pessoal, fez a parte da divisão, ó, se determinou realmente o que é da direita é da direita e da esquerda é da esquerda, viu que está bem alinhado, você vai vir com a sua máquina de acabamento pela linha na parte de baixo, nunca pela parte de cima, ok? Vira a máquina para que você possa ter uma extensão melhor, ó. Ok? Se determinou já uma divisão, tira aqui o excesso. Esse é o primeiro ponto de marcação que eu costumo fazer. O segundo é a gente fazer esse alinhamento de perfil. Deixar esse perfil aqui com um alinhamento mais perfeito possível. Como eu vou chegar nesse resultado? Você pode perceber aqui, ó, que o meu modelo, o Felipe, ele tem muito cabelo aqui, ó, que se sobressai, ó, na testa, tá vendo? Eu sei que muitos de vocês têm tipos de clientes que chegam aqui, ó, com tanto de cabelo que você não sabe nem para onde que ir. Você não sabe se pode abrir mais, se pode abrir menos, se pode subir mais, se pode subir menos. Então eu tenho uma matemática muito legal para vocês aqui, uma técnica que é de total importância. E essa técnica, ela é uma técnica tão aplicada no visagismo como numa técnica que é muito utilizada pelos barbeiros, que se chama pontos e perímetros também, tá ok? Vou mostrar para vocês, vai mudar o seu conceito
de fazer um alinhamento de perfil, pode ter certeza. Tamo junto. Pra gente fazer um alinhamento de perfil, para criança, a gente tem a medida de 2 a 2,5 dedos, ou seria de 2 a 2,5 centímetros. Ah, mas às vezes tem aquela sombrinha ainda por cima, deixa ela lá, ela faz parte daquela parte do cabelo. Quando ela começar a crescer, ela vai crescer de uma maneira totalmente uniforme, tá? Então, às vezes você quer subir a mais e você vai fazer uma testa na criança de 4 centímetros, 5 centímetros, não pode, pessoal. Toma cuidado com esse tipo de marcação. Para adultos, no caso do nosso modelo, ele já é um adolescente, né? Pode ser que seja de 2,5 dedos a 3 dedos de altura, ó, tá vendo? Partir aqui, ó, da linha da sobrancelha, tá bom, pessoal? A partir da linha da sobrancelha. Então, essa altura que você pode marcar o seu primeiro ponto. Então, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto aqui, ó, no Felipe. Vou tirar esse cabelo aqui da frente, ó. Tá bom? Tá ok? Tá ok? E eu vou marcar meu primeiro ponto aqui, ó. Lembrando, no caso, Figaro Du, eu sempre inicio a minha marcação pela frontal aqui, ó, pela região frontal do meu cliente, tá bom? Então aqui, ó, eu já determinei a altura do tamanho da testa dele. Isso aqui já está determinado. E agora, desse meio, eu vou para os lados. Então, até onde eu posso chegar aos lados? É simples, ó, você vai pegar canto de boca, tá? Canto aqui do olho. Então, pessoal, a marcação é essa aqui, ó. Sempre deixa o seu cliente olhando reto pro espelho e aí você faz isso aqui, ó. Então, até essa região aqui, ó, eu posso estar trabalhando. Então, posso abrir aqui, ó, do Felipe, até mais ou menos onde eu demarquei aqui, ó. Se você tiver dificuldade, você pode colocar um lápis de olho, alguma coisa, e você vem aqui e você demarca. Faz um seu risco e faz uma demarcação. Então, eu sei que aqui, ó, pelo estudo do visagismo, eu posso chegar até aqui. Mas lembrando que essa é uma técnica para que você obtenha um norte, que você tenha um direcionamento. Não é que toda vez que você vai fazer isso aqui vai ser um ponto exato, porque são rostos diferentes, um rosto mais triangular, então a testa às vezes é mais aberta, ou o rosto é mais ovalado, a testa é um pouquinho mais curta, né? Então assim, é para que você obtenha pelo menos um resultado mais satisfatório, mais próximo do que seja. De repente, você e o seu cliente, olhando no espelho, você fez todo o alinhamento de ponto e perímetro, ele viu que não está legal e ele quer que você abra um pouquinho mais, aí é você e seu cliente. Porque quem manda, na verdade, é sempre ele. Se ele quer que você abra mais, você vai lá e abre um pouquinho mais essas partes da região aqui das têmporas dele, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e eu continuo o meu alinhamento que eu comecei aqui no meio, eu venho até o outro ponto que eu fiz a marcação aqui, ó. Outra coisa muito importante, do mesmo jeito que você viu que o pente ficou aqui, ó, nessa posição mais chanfrado, ou você mantém, ou você deixa um pouquinho mais reto, se necessário. Nunca aberto dessa forma, tá, pessoal? Ou é reto, ou chanfrado, tá? No caso, inclinado, né? Ou em diagonal. Cada um usa uma nomenclatura, mas o importante é que a gente se obtenha um resultado em comum a todos os outros barbeiros. Então você pode ver, ó, ele ficou aqui, ó, com a orelhinha do Pikachu agora, ó. Não tá aparecendo a orelhinha do Pikachu, mas é isso mesmo. Você vai falar, mas você vai retirar tudo isso aí de cabelo? É o que se pede. A técnica, o formato do rosto dele, todo esse ponto e esse perímetro me trouxe nesse resultado. Então eu posso chegar agora aqui, ó, com toda a calma e eu venho e retiro, ó. Eu venho e retiro. Tá bom, pessoal? Venho e retiro. Fiz essa parte de preparação, né? Eu venho, dou uma olhadinha depois, ele no espelho. Se eu quiser abrir um pouquinho mais, eu já sei mais ou menos onde eu tô. E vou lá. Tá pronto. Essa parte. Eu vou fazer a outra, depois a gente vai fazer o quê, ó? Na verdade, depois que eu faço as duas regiões, para que você obtenha um resultado também de alinhamento perfeito, de lados iguais, porque o que eu tenho visto muito, no caso dele aqui vai ser um low fade, é mais complicado você errar porque a linha branca é de 1 centímetro dos dois lados, mas às vezes quando a gente vai fazer um mid fade, ou até mesmo um skin, a gente percebe que um lado às vezes está mais alto e o outro lado está mais baixo. Para que você não se perca também nisso, o ideal é você também já fazer aqui a linha, ó, desse pezinho aqui, desse perfil lateral, né? Tem pessoas que chamam até essa região aqui de drop, por conta dessa onda, essa curva que se é feito aqui na hora de efetuar
o trabalho. Mas por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Para que você obtenha um parâmetro legal de distância das duas laterais. Tá? Se de um lado eu não vou subir tanto, do outro lado também não. Eu sei onde está marcado. Por quê? Porque naturalmente falando, o nosso rosto nem sempre ele tem uma simetria 100% confiável, né? Ele é mais assimétrico do que simétrico. O que eu estou querendo falar com isso? Nós temos algumas imperfeições, então sempre o nosso lado esquerdo não é igual ao lado direito. Vocês podem perceber na casa de vocês, eu não estou colocando defeito no meu modelo e nem em nenhum outro ser humano. É muito difícil você encontrar pessoas que têm uma simetria perfeita, um olhar perfeito, um olho mais aberto, outro mais fechado. É muito difícil você ver uma orelha na mesma altura que a outra. Então a gente usa essa questão de pontos e perímetros para que a gente se obtenha assim, uns resultados para a gente saber onde a gente está indo. Mas é sempre bom e importante a gente também ter um trabalho visual. Então o que acontece? Eu faço essa linha porque se eu for seguir a linha natural, às vezes esse pezinho está mais baixo e esse naturalmente está mais alto. E é onde eu me perco. Então eu procuro deixar totalmente alinhado as duas laterais para que se faça um trabalho, como diria aí a rapaziada da barbearia moderna, régua. Tem que ficar régua, né? Então, beleza? Vamos continuar aí. Pessoal, o foco desse nosso corte de hoje é mostrar para vocês a parte do fade, ok? Então o que eu fiz aqui na preparação? Eu já fiz um corte todo conectado, tá? Como eu vou deixar ele para lateral, eu preciso que ele faça esse ângulo de 45, ó, para lateral. Ou seja, essa parte maior e essa parte aqui menor. Com o decorrer dos vídeos que nós vamos fazendo, eu vou passar também técnicas de tesoura, técnicas de corte, angulação. Então não percam, tá, pessoal? Continua acompanhando aí o nosso canal. Se inscreva, né? Lembre-se disso, se inscreva. Então eu fiz essa conexão aqui toda lateral, fiz essa outra conexão, ó, fiz a parte da linha, fiz a parte do perfil, né? Alinhamento, até a sobrancelha deu tempo de fazer aqui. Com um passe de mágicas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte do low fade. O que eu preciso aqui? Na verdade, o que eu não posso fazer aqui de maneira alguma, fazer assim, ó, a retirada das arestas, ó, que são essas laterais aqui, ó, do cabelo. Essas duas, essa parte de conexão do topo com as laterais, tá, pessoal? Então você quer fazer um fade com a precisão, uma harmonia de corte totalmente conectado, você tem que preservar sempre as arestas do cabelo. Então essa sempre vai ser a última parte que você vai eliminar. Eu conheço assim pessoas que já vêm com a máquina 2 ou 3 e elas já arrancam toda essa conexão. E aí depois não conseguem dar uma harmonia no corte. Por quê? Porque justamente eles retiraram a parte que não era para retirar. Então de início, nesse caso do low, eu vou começar um fade de baixo para cima, tá bom? Nos outros takes, nos outros vídeos que a gente vai falar sobre outras formas de fade, a gente pode também trabalhar de cima para baixo, ok? Vamos lá. Pode parar? Pessoal, como eu havia falado anteriormente, nós vamos trabalhar com linhas mais claras, intermediárias, né, acinzentadas no caso, que se nós fôssemos trabalhar com referência em cor, então branco, cinza e preto. Tá bom? Eu vou fazer uma linha aqui de mais aproximadamente de 1,5 centímetro por conta do low. O low, ele se caracteriza por simplesmente essa questão de você ter uma região clara muito mais baixa e uma região mais escura que se sobressai, tá bom? Nós temos o mid, que é a metade de uma região mais clara, e nós temos o high, que é uma região mais clara, mais intensa. A gente vai estar vendo nos outros vídeos a seguir, tá ok? O de hoje é o low, então vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou fazer uma marcação totalmente em curva, fazer esse movimento de entrada e saída da máquina, né? Muitos conhecem como movimento em C ao contrário, uns chamam de Move C, outros chamam de C-Move, outros chamam de C-Motion, né? Mas a nomenclatura agora ela não importa, o que importa é que você faça o movimento certo de entrada e saída, ó, da máquina, para que você deixe um encaixe, né? Se sobreponha um encaixe para o próximo número que vir a seguir, tá ok? Ó, é mais ou menos isso mesmo, ó, de meio a 1 centímetro, dependendo da extensão da cabeça que nós temos. Se for uma extensão um pouco maior, a gente sobe um pouco mais. No caso do Felipinho é um pouco menor, né? Porque a gente tira como base da extensão aqui, tá? E não onde eu estou fazendo a minha marca de risca, né? Essa é a base e a aresta é essa base aqui, ó.
daqui para cima aresta, daqui para baixo lateral do fade, tá bom? Outra coisa que eu vejo muito, não fiquem com medo de fazer esse movimento aqui, ó, de retirar a orelha do meio do caminho. O que você não pode é ficar puxando a orelha do seu cliente, né? Mas você pode dar uma dobradinha nela aqui, ó, e continuar o trabalho aqui pela parte de trás, tá bom? Zero baixa, tá, pessoal? Tô utilizando. Eu não vou fazer esse fade com lâmina, tá? Não vou fazer parte a uma base mais raspada, a não ser que com o decorrer do corte vá aparecendo alguns tipos de curvaturas ou de pontos de clareamento que a gente tem que abrir ainda mais o branco. Dica importante também, ó, eu vou fazer só a metade para vocês terem mais ou menos o parâmetro do que está sendo feito. Então aqui na parte de trás, lembra que eu acabei de falar para vocês que dependendo da extensão de que se eu tenho aqui, eu faço meio ou 1 centímetro. Você concorda comigo que a extensão daqui ela é muito menor do que essa extensão que eu tenho aqui? Lá a gente tem uma conexão um pouco, né, menor, o tamanho do espaço é menor. Aqui, ó, o espaço ele é muito maior. Então, se é um espaço maior, se eu fizer só um dedinho aqui, ó, eu não vou surtir um efeito legal de fade, de low. É claro, tudo é por conta do artista. Se você quiser fazer aqui um pouco mais baixo, também pode ser feito. Isso vai de acordo com você e o que o cliente seu está pedindo, tá? Mas no caso, como eu tenho uma extensão muito maior para estar projetando aqui meu trabalho, ao invés de eu fazer um dedo ou meio e continuar, aqui eu já venho para 2 dedos, entendeu? Ou para 1 dedo e meio, na verdade, né? Então aqui eu tenho uma extensão maior, então posso subir um pouco mais. Tá, o cai. Ok? É isso, minha primeira parte foi feita com a 0. E qual é a parte que eu sempre me preocupo quando eu estou fazendo o meu fade? Eu me preocupo com a parte mais clara, porque para mim a parte mais clara é a mais difícil de retirar a marca. Então a parte mais clara, ela é uma parte que me dá mais preocupação de estar retirando a marca, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vim de 0 baixa e agora eu venho fazendo o seguinte, eu vou para a minha 0 alta. Então o movimento de alavanca que você vai fazer, ele é muito importante para que você obtenha um resultado mais satisfatório possível, tá bom, pessoal? Então se você souber fazer algumas marcações, alguns cálculos imaginários também, porque a máquina aqui ela não tem marcação, mas tem barbeiros que trabalham com 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 0 alta. A partir desse cálculo, ele vai projetando algumas numerações que ao olho nu não se percebe, mas faz toda a diferença na hora de você executar um fade. Então eu fiz na minha 0 baixa e agora eu venho na minha 0 alta, ok? Eu vou subir aqui, ó, mais meio centímetro, ó. Fazendo o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento em C ao contrário, ó, tá vendo? Ou movimento de entrada e saída, ó, permanente. Entrou, saiu, ó. Por que esse movimento, ó, de entrada e saída? Eu vou fazer como se fosse um acesso para o próximo pente se encaixar perfeitamente em cima da próxima marca que eu vou estar fazendo. Na verdade, também se evita muito fazer marcas com esse movimento. Pode perceber, ó, que eu estou utilizando praticamente, em alguns momentos, toda a extensão da máquina, ó. Eu não uso só as pontas, tá bom? Não é errado usar as pontas, tá, pessoal? Cada um tem sua técnica. Eu prefiro trabalhar com praticamente 60%, 70% da extensão da máquina, mas em alguns casos eu também trabalho somente com as extremidades da maquininha, tá bom? Auxílio da escovinha para você estar limpando, retirando qualquer tipo de cabelo ou pelo que venha se prender no meio do caminho aqui, atrapalhando a sua visão. O fade é totalmente técnico, mas também se precisa ter um trabalho visual nele. Eu passei 0 baixa e 0 alta. A olho nu, não sei se está dando para perceber, mas em alguns pontos ficou a marcação, ó, principalmente essa daqui, ó, entre 0 e 0 alta ela ficou uma linha de marcação. Tá vendo? Essa linha eu vou retirar aqui, ó,
ou em 75, ou em 50, ou em 25. E aí vai me dando o próprio fio do cabelo e a própria cabeça do cliente, ele vai me dar o resultado que eu preciso. Eu olhando aqui, eu já consigo tirar em 0,50, né? E aí eu vou usar só o biquinho mesmo da máquina, tá vendo? Ah, Fígaro, mas e se eu colocar na 75 primeiro? Ótimo, é sempre melhor você começar com um número mais alto para tirar uma marcação do que um número mais baixo. Porque se você começar com um número mais baixo, o risco de se fazer uma outra linha é muito maior. E se eu passar 75 e não funcionar, não tirar, aí você baixa para 50. E se eu passar 50 e também não funcionar, você vem para 25. E se não funcionar também, é porque você está fazendo um movimento, né, um pouquinho muito reto, um pouco pesado, por isso está deixando a marcação. Então não é necessário também estar utilizando sempre, porque como a cabeça ela tem algumas curvas, ela tem formas diferentes, então vai ter lugar que ela vai pegar 0 baixa, 0 alto, outro lugar vai ter que pegar 0,75, e aí conforme o decorrer do que vai se fazendo, você vai analisando o que é preciso, se é ser em baixa, ou ser em alto, ou em ser intermediário, ou ser 75, ou ser 25, tá ok? 0 baixa, 0 alto, agora eu vou para o meu pente 1. Pessoal, o que acontece, ó? Eu vou utilizar o pente 1. Muitos barbeiros estão utilizando só pentes meio e pentes 1,5. No caso, só os pentes especiais. Essa técnica que eu estou falando aqui para vocês não é a melhor e a mais completa técnica do planeta. Eu estou passando para vocês uma técnica da qual eu utilizo e está me dando bastante resultado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu passei 0 baixo, 0 alto, e agora eu vou vir com a minha 1 no pente alto também, ó, na 0 alto. Então, aqui eu tenho 1,5 natural, que é aproximadamente o pente 1,5 especial na 0 baixa, ok? E aí eu vou subir aquele 1 centímetro, fazendo o mesmo movimento, ó, de entrada e saída. Vou percorrer um certo espaço, tá? De aproximadamente meio centímetro a 1 centímetro. E aí, como eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com linha de marcação. Eu gosto de ver onde está ficando marcado para depois eu ir retirando essa marca. Neste caso aqui, tá? Vocês vão perceber que no decorrer dos vídeos a gente vai fazendo cortes totalmente de maneiras diferentes, de técnicas diferentes. Vai ter a técnica só com pente meio, né? Os pentes especiais. Vai ter técnica só com tesoura. Vai ter a técnica do freehand, que é só a utilização da máquina zero e nada mais, né? O Clipper Overcomb também. A gente vai estar passando bastante conteúdo legal para vocês aí. E a gente precisa que você faça o seguinte, que você entre no nosso canal, se inscreva, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário também, o que você gostaria de estar vendo nesses dias aí de curso, de vídeo, porque é muito importante para que a gente continue esse trabalho aqui, tá ok? A linha agora, o que eu posso... Ó, a linha de marcação agora ela fica muito mais visível. O que eu vou fazer? Eu posso agora vir aqui e apagar essa linha. Mas o que eu estou pensando aqui? Eu vou fazer algo diferente para que vocês possam ver que as linhas de marcações, para alguns barbeiros elas atrapalham, mas para outros elas ajudam. No meu caso ela me ajuda e eu vou passar essa técnica para você. Por mais que você faça a sua técnica, é legal você adquirir mais uma para que você possa usufruir de várias técnicas, né? A arte do saber nunca será o bastante, essa é a grande verdade. Pente 1,5 especial na 0 alta, tá bom? E eu vou aqui, ó, mais meio centímetro. Quando eu utilizo o pente 1 na 0 alta, é como se eu tivesse esse próprio pente que eu estou utilizando agora,
só que em zero baixo. Ele seria 1,5 especial, que é aproximadamente a mesma altura. Como, por exemplo, agora eu estou utilizando ele em zero alta, o pente 1,5 agora ele fica aproximadamente ao pente de número 2, tá, pessoal? Isso é uma matemática dos pentes que a gente faz aí também, que ajuda bastante. Ó, vou utilizar agora o pente 2 também na zero alta. Percebe que eu estou agora indo todas com a máquina em zero alta, tá bom? Porque depois eu volto com a baixa, o intermediário, e eu vou retirando essas linhas de marcação. O que você não pode fazer é se perder. Você tem que memorizar todo o percurso que você está indo e sabendo qual tipo de máquina foi passado também, tá, pessoal? Eu estou fazendo essas linhas e depois eu sei como eu vou vir retirando elas. Se você tem uma dificuldade de memorizá-las, já vai fazendo a marcação e retirando, fazendo e retirando, fazendo e retirando. Mesma movimentação, ó. 3 na zero alta, agora. Continuando com o movimento. Aí você me pergunta, mas Fígaro, não seria mais fácil eu já começar com a 3, fazer toda a limpeza dessa área e depois ir graduando? Sim, para uma técnica que você se iniciasse de cima para baixo, seria o mais correto, mas eu estou passando a técnica aqui de baixo para cima e trabalhando com linhas de marcações, entendeu? Aqui no caso, ó, a gente já pode já regredir o passo, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente está em 3 na zero alta, a gente baixa, meio, intermediário, né? 3 baixo. E aí a gente vai começar a fazer a limpeza de cima para baixo, ok? 1,5 especial na zero alta, né? A gente repassa aqui só por questão de ajuste de corte, de limpeza, de revisão. Só para saber que toda extensão que foi passada, 1,5 especial na zero alta, ela vai precisar ser repassada. Aí em alguns pontos ela está realmente pegando novamente. Não são todos. Passa para o intermediário. E depois zero baixo. Então vocês podem ver aquela questão que eu falei da 0,25, 0,75, nem sempre você vai utilizar. Mas se no decorrer do corte que for necessária a utilização dessa medida, você pode ter certeza que eu não vou hesitar em estar trabalhando com essa medida, tá bom, pessoal? E agora o 1,5 baixo, né, já estava passando. E o que eu passei antes, dá 1,5, passei o pente 1. Então nós vamos lá para a troca de pente de novo. Agora eu vou voltar para o nosso pente 1. Na zero alta, só por conta de correção, porque foi a máquina que eu passei anteriormente, no início da formação desse corte. Então eu vou trabalhar o meu cinza aqui, ó. Se caso for necessário, né, depois que você terminar, se você vê que precisa ser feito uma correção, você pode limpar mais a área aqui do cinza ou do preto, subir mais um pouco da graduação, né? Um corte para ele ficar de uma forma precisa, tem toda uma técnica, né? Mas também tem todo um visual. Se você seguiu a técnica corretamente, mas no final não ficou um visual legal, você pode estar fazendo uma correção com os números que você achar que vão se encaixar ali naquela falha que você está identificando. O toque final aqui, ó, é que dá 1,5 do pente 1 na zero alto, né, que seria 1,5, eu não vou baixando. Eu já vou vir pegar o que eu não utilizei até agora, que foi o pente meio especial, tá bom? Esse é o pente meio, zero alta, equivalente ao pente 1. E eu vou trabalhar essa linha de marcação, que é essa última linha. Sempre procura posicionar, ó, a cabeça do cliente para que você tenha uma visão legal. Ah, Fígaro, mas eu estou passando a meio na zero alta e ela não está saindo. Não tem problema, você continua fazendo ela mesmo assim, porque você vai preparar ela para a próxima graduação. Próximo movimento de alavanca da máquina é o que vai posteriormente estar dando um encaixe, tá bom? Você muda do alto para o intermediário, você vem trabalhando aqui, ó, e você começa a perceber que a linha ela já vem se apagando.
A última linha de marcação, ela já deixa de surgir, ó. A gente não vai utilizar zero alto, porque não sei se vocês se lembram, no início do corte a gente já utilizou a zero alto. A gente fez toda a formação do corte, toda a base do low, já com a própria zero alta, ok? Eu vou estar fazendo agora a parte aqui também de acabamento, tá? E para utilização da lâmina e para ajudar na remoção desses pelos, desses fios, com o máximo de delicadeza possível para que eu não agrida essa pele, eu vou estar utilizando aqui, ó, o Shave Lemon da Alpha Lux, tá bom? A gente usa pequena quantidade, tá? Nas partes onde a gente vai fazer a remoção, somente onde vai se fazer a remoção, tá, pessoal? E a gente vai estar passando somente onde vai ser feita a parte da remoção dos fios, tá ok? Não é para passar em toda a extensão do fio, somente onde você irá retirá-lo, tá legal? Ó, em pouca quantidade, não precisa dar um banho de shave nele, tá? Pode ver que o Filipinho é novo, ó, já tá cheio de barba aqui também, eu vou aproveitar e já vou passar a lâmina aqui também. Pessoal, uma dica muito importante aqui, ó, na hora que você estiver fazendo a remoção, que você evite sempre de pegar da pele do cliente, passar para a sua pele, da sua pele para a pele do cliente, tá? Isso evita alguns tipos de doenças de pele e outra coisa também te dá mais higiene no seu trabalho. Então tenha sempre próximo um papel, um lenço umedecido ou até mesmo uma toalha, tá ok? No caso hoje eu estou utilizando mesmo um papel, né? E aí eu vou fazendo aqui a remoção, ó. E aí eu vou limpando minha lâmina neste papel, ok? Mas por que? Isso é frescura? Não, não é frescura. Isso aqui evita algum tipo de doença de pele, como eu tinha falado. Até mesmo a hepatite é capaz de você contrair, ou se você tiver, você infectar esse seu cliente com esse tipo de doença, tá ok? Sem falar nos riscos de corte, né? Contato com sangue, enfim. Você fazendo isso aí, o seu cliente pode ter certeza que você vai ter mais credibilidade com ele no seu dia a dia. Pessoal, agora eu vou fazer uma limpeza desse fade utilizando tesoura e pente, tá? Tesoura e pente, na verdade. E o que acontece? Você pode ver que a extensão desse pente aqui ele é mais curta, mais fina. Também, ó, é uma linha de altura mais ou menos entre a 0 e a 1. Então eu vou percorrer toda essa parte mais do cinza, 0 e 1, fazendo algumas correções. Em alguns pontos que eu tô vendo que tá mais escuro, eu vou fazer isso. O que é preciso você ter, além do pente e da tesoura? Você ter uma técnica de utilização de tesoura, onde você vai trabalhar praticamente só o polegar, né? Só aqui, ó, só o polegar. Por quê? Eu preciso que essa base de baixo, ela fique totalmente parada, para que não venha fazer esse movimento e eu acabar passando por trás do pente e faça um buraco aqui no meu fade. Então tem que fazer esse movimento certinho, ó. Tá bom? Agora a gente tá fazendo a limpeza, ó. Então se você não tem o hábito de trabalhar ainda assim, procure treinar. A gente vai passar também logo logo um treino para vocês ficarem craques aí, para estar trabalhando só com o polegar, tá bom? E é claro, você vem seguindo também uma graduação, você entra a 0 e vai subindo. Não faz o mesmo movimento em 0, onde você tem que fazer aqui na parte onde está a máquina 1,5 e 2. Porque senão você vai fazer, fatalmente você vai fazer um buraco. Ó, utilizou essa parte, fez a limpeza, você pode tanto continuar dessa mesma forma, tirando o pente, ou você utiliza a parte do pente agora um pouco mais esparsa, né? Os dentes mais esparsos. Aí eu venho fazendo toda essa conexão agora de aresta, ó. Então o que eu falei no início, que eu podia fazer tanto com o clipper over, né? Que é o pente máquina, clipper over combi, ou o pente de tesoura. É isso aí, pessoal, chegamos ao resultado do nosso corte aqui, né? Para a parte de finalização foi feita a escova nesse cabelo, escovação, alinhei todos os pontos, perímetros, fiz toda a parte, conexão lateral, preservei as arestas, depois fiz o encaixe e agora eu vou finalizar com a pomada mate, tá? Que é efeito seco. Porque o meu cliente aqui, o meu modelo, ele gosta de um cabelo mais natural, um efeito mais de fixação, porém sem brilho. Então ele quer um efeito mais natural e seco. Eu vou estar usando a pomada mate da Alpha Lux, ok? Pequena quantidade, não é necessário muito.
espalhe por ambas as mãos e vem passando superficialmente. Novamente, ó. Pode aplicar em toda a extensão do fio, pode estar bagunçando um pouco, porque a gente fez todo esse penteado utilizando o grooming também da Alphalux, que é o que dá estrutura no penteado. Então, ó, você pode, ao passar a pomada, ó, você pode até bagunçar e aí depois, com o auxílio do pente ou de um pente garfo ou até mesmo das mãos, se você quiser um efeito mais natural ainda, ó, você pode estar arrumando esse cabelo, ok? Se você quiser um efeito mais fechado, a gente pega o pente ou o pente garfo. Já a fixação foi rápida, você pode ver aqui, ó. Tem um poder de fixação incrível a pomada mate. E ele vai ter um cabelo com a fixação no penteado e 100% natural, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, dessa aula, lembrando que a gente precisa que se dê continuidade a esse trabalho. Então nós dependemos que você aí de casa dê uma clicada, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Para que a gente continue passando dicas importantes que vão mudar com certeza o seu dia a dia de trabalho, beleza? Tamo junto, até a próxima!